Bem, gente, boa noite ou bom dia, não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo. Feita a apresentação do humanismo antigo, passo a mostrar para vocês um pouco sobre o que a gente chama de humanismo cristão medieval. E por que cristão medieval? Porque o cristianismo se instituiu ainda no mundo antigo, mas já no final dele. Quem lê um pouco de história, escola mesmo, em livros de universidade, sabe que o cristianismo ele chega à Europa. O cristianismo, na verdade, se tornou uma grande religião na Europa e não no Oriente Médio. Ele nasceu lá na Palestina, em Jerusalém. Mas o cristianismo mesmo, enquanto religião, ele se disseminou pela Europa, ainda com as primeiras mensagens dos primeiros apóstolos, depois dos primeiros padres, e ele se tornou religião oficial no mundo antigo, em Roma. Né? Lá pelo ano 300, lá pelo ano 200, se tornou a religião oficial de Roma. E a partir daí é que a gente começa a ver, em termos históricos, a gente começa a avaliar o surgimento da sociedade que a gente chama de cristã medieval. Porque o mundo medieval, que não é característica apenas relacionada ao fato de ser cristão, claro que não. O mundo medieval, ele tem características de fato econômicas e políticas. Tem a ver com o fim do mundo romano, a queda do Império Romano, a destruição daquele modelo de político, de organização social, o surgimento dos feudos, o surgimento da estrutura feudal de produção agrícola e com uma força política muito poderosa por conta da Igreja, tendo como Roma e o Vaticano como centro desse poder político, que foi se espalhando por toda a Europa Ocidental. Bom, mas aqui a gente não está tendo aula de história, está tendo aula aqui de como o ser humano é visto e se consolidou em cada época. É um pouco a genealogia do humano. E esse ser humano, a partir do ano 300, é um ser humano que começa a se tornar diferente do ser humano do mundo antigo. Esse ser humano é um ser humano cada vez mais dominado pela visão religiosa, pela visão mítico-religiosa, digamos assim, místico-religiosa. É um ser humano que começa a perder aquilo que os gregos valorizavam tanto e os romanos também. A autonomia do indivíduo. A autonomia do indivíduo que pensa. O ser humano que pensa era um ser humano importante no mundo antigo. Um ser humano capaz de raciocinar. Um ser humano que era capaz de argumentar. Um ser humano que era capaz de discutir. Um ser humano que criava a política como forma de condução das coisas da cidade. E essa política era racional. Essa ideia de um humano que era cada vez mais sábio, ele era cada vez mais humano, vai mudando. Foi mudando. E isso não mudou imediatamente, foi mudando ainda durante o Império Romano. Né? Mas com o protagonismo cada vez maior e mais intenso do cristianismo, ele foi se consolidando cada vez mais. Né? Essa ideia do humano como de um ser que é assemelhado a Deus. É um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Né? Então, é uma visão que a gente chama de uma visão teocêntrica. A visão antiga era uma visão antropocêntrica. Antropo, homem, no centro. O homem é o centro. O homem sábio se torna poderoso, se torna racional, conduz as coisas da vida, conhece a si mesmo, conduz o mundo, cria formas de política e de ordenamento social. Então, esse ser humano era o centro. Com a predominância cada vez maior da visão cristã, o homem que é o cristão medieval, que é um cristianismo, herdou isso muito do judaísmo, o ser humano é um ser sem protagonismo, ele deixa de ser o protagonista, passa a ser o coadjuvante. O ser humano é o ser criado por Deus, é o verbo feito carne, como vocês estão vendo aí. Ele é criado por Deus, mas ele é criado como todos os outros seres, vivos e não vivos. Talvez o mais importante, porque é semelhante a ele. Mas ele não é nada sem Deus. Veja, na visão medieval é assim. Ainda hoje muita gente pensa assim. A razão humana, como valor humano, deixa de ter tanto valor assim. O principal valor deixa de ser a ração e passa a ser a fé e a obediência.
Os princípios fundamentais do humanismo antigo era a racionalidade, ser racional. O princípio fundamental do humanismo antigo em Aristóteles era a prudência, era a razão controlando os sentimentos. Lembram? Eu mostrei até um quadro para vocês. O princípio fundamental do humanismo cristão é a fé e a obediência. São os dois fundamentais. Aquilo que Aristóteles denominava de vícios, por falta e por excesso, o cristianismo vai chamar de pecado. São os pecados. Vício é uma coisa, pecado é algo muito mais poderoso, muito mais forte. Então esse ser humano se torna um ser humano, como é que eu posso dizer? Diminuído na sua importância, no seu protagonismo. Ele é um ser cujo destino, consequentemente, tem que se manifestar na sua busca da salvação. Esse ser humano foi criado por Deus, e Deus deu o mundo para ele, disse, crescer e multiplicar. Ele, por suas próprias... Veja a simbologia do pecado original. O que é o pecado original, se não dizer assim? O humano pecou pela primeira vez. E ao pecar, ele perdeu a entrada direta no paraíso. Ele perdeu o paraíso, aqui na terra, e vai ter que lutar para conquistar ou reconquistar a confiança do Senhor, para voltar ao seu convívio. Mas o que está por trás dessa história? Isso é uma história, isso é uma mitologia, digamos assim. É simbólico, extremamente simbólico. A ideia do pecado original é a ideia de que o homem não deve ousar fazer nada que Deus não mande. Ele não deve ter autonomia. Ele não deve ter iniciativa nessa perspectiva. Como as mulheres têm mais iniciativa, elas foram lá conversar com a cobra e pegaram o fruto proibido. Mas veja, a ideia do pecado original é a ideia de desobediência. Não ouse agir de maneira diferente com aquela estabelecida pela palavra sagrada. O homem não pode ser ativo, ele deve ser passivo, no sentido de ele deve esperar Deus dizer para ele o que ele deve fazer. E nunca agir pela própria razão. E, portanto, o seu destino é seguir esse Deus. É dedicar a conquistar a salvação para suprir esse pecado original. Veja como diminui demais a importância e o poder do ser humano nesse sentido. Esse ser humano passa a ser um ser cuja vida, cujo empenho, cuja função deve ser obedecer aos desígnios de Deus. E claro, desígnios esses que chegam ao ser humano a partir dos seus interlocutores, o Papa, os cardeais, os padres. Claro, aí se você for ver, há uma bela de uma construção de um poder que a gente chama em história, os historiadores chamam de poder teológico político. A força do poder teológico político é muito grande. Aí a intenção de fazer com que a igreja dominasse, e ela dominou durante muito tempo, daí a explicação para 1000 anos, não só 1000 anos, foi muito mais de 1000 anos, até século XVIII, século XVII, XVIII, a igreja tinha um poder extremo sobre a vida das pessoas e sobre a vida dos países, dos reinos. Então a razão está no fato de que há uma elaboração na qual destitui-se o ser humano da sua autonomia, como o ser humano na antiguidade tinha autonomia. O ser humano no medievo, como a gente costuma dizer, perde essa autonomia. A determinação é de Deus, não é dos humanos. Né? A importância do ser humano é que ele é um ser único, como eu digo aí. Ele é assemelhado a Deus, é a culminância da criação. Por último, ele é criado. Isso é um pouco de dizer assim, olha, se contente com o que você tem, que é muito pouco, mas é muito mais do que os outros seres criados têm. É um pouco assim, de um cala-boca. Nós somos os melhores entre todos os ínfimos e todos nós. Todos os seres são ínfimos diante de Deus. Só Deus tem o poder. O poder absoluto é de Deus.
Mas e todos são ínfimos diante dele. Mas entre os ínfimos, os seres humanos são os que têm mais, né, importância. Então, essa visão do humano, ela perdurou durante muito tempo e, repito, ela perdurou até mesmo depois do mundo medieval cristão desaparecer, até mesmo no começo da modernidade, como eu vou falar para vocês sobre modernidade logo em seguida. Até mesmo durante a modernidade, o poder da igreja ainda era muito forte, né? Há uma transição, a gente nota uma transição, há um processo gradual, lento, no qual o ser humano foi, na modernidade, e vocês verão isso nos slides sobre modernidade, reconquistando seu protagonismo. Mas durou muito tempo e aí eu repito, ainda hoje há pessoas que acreditam que elas não precisam fazer nada ou não devem fazer nada, porque é Deus quem decide tudo por elas. Há quem diga, não, eu não vou botar máscara, eu vou colocar máscara, não vou me preocupar com isso, na hora que Deus quiser ele me leva. Eu vi professor universitário dizendo isso aqui em chats, em bate-papo de WhatsApp. Claro que a pessoa é um pouco, não é radical a ponto de não usar máscara, nem saber que isso é um vírus que causa. Mas assim, está tão impregnado em quem é cristão, essa ideia de que Deus controla tudo, né? E que é uma característica, que é quase como uma renúncia. Eu renuncio ao meu direito de pensar ou de decidir por mim, e o meu destino, como eu coloco aí, é buscar sempre seguir os desígnios daquele ser que me criou. A minha vida é uma vida para a consumação da proposta de Deus, que Ele nos trouxe a partir de Cristo. Nós devemos viver para Deus. Então assim você entende um pouco. Há pessoas que ainda vivem numa mentalidade medieval hoje, são poucos, mas há. Aquelas pessoas que buscam entender, que buscam dedicar a sua vida à igreja ou a uma religião e tudo. É uma mentalidade que eu não digo que não tenha suas atratividades, claro que tem. É atraente você imaginar que há um ser superior e que vai não só lhe ajudar, mas vai lhe conduzir e você não precisa decidir, porque na hora que você quiser ou precisar decidir, esse ser vai decidir por você. Então é atraente essa ideia. E ela, por ser tão atraente, ela diminuiu o poder que as pessoas tinham no mundo antigo, mas ela deu algo em troca, ela deu a crença, ela deu a fé, ela deu esperança. O cristianismo não é só coisa ruim, né? O cristianismo nos trouxe esperança, nos trouxe algo, não que outras percepções de um mundo não tivessem, não permitissem a esperança, mas a esperança do cristianismo é uma esperança mágica, porque ela aponta para um paraíso, ela aponta para a salvação, ela aponta para, não só do cristianismo, mas do islamismo também. Essas religiões monoteístas e macro-religiões, digamos assim, elas têm esse poder de convencer as pessoas de que a obediência leva à felicidade eterna. Isso renuncia ao seu poder, que você terá leite e mel, como dizem os islâmicos, né? Faça qualquer coisa que Deus diga para você. O desafio é saber quando é que é Deus e quando é que é alguém que se diz falar em nome dele. Mas essa é outra história. Mas faça tudo o que Deus disse, que sua vida será perfeita e eternamente perfeita. Então essa é uma visão mais ou menos medieval cristã, que, como eu digo, vocês vão entender muito bem, porque muitos de nós ainda temos resquícios bem fortes dessa visão. Essa visão só vai começar a ser modificada a partir do momento em que algumas transformações históricas começaram a acontecer. Eu falarei sobre elas nos próximos vídeos. E essas transformações históricas vão fazer o ser humano retomar um pouco a sua vida, a sua busca da realização própria, da realização de si. Né? Mas isso é conversa para outro slide. Agora, eu vou ficar aqui porque eu quero falar hoje só sobre o humanismo cristão medieval. Ok? Até mais, pessoal.